Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. Vamos embora comigo para o nosso vídeo? Então, nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho alguns aspectos da resistência muscular, né? O que isso afeta o nosso corpo, aonde que a gente consegue melhorar. Mas antes, para início de conversa, como eu posso ter um corpo mais resistente, né? Qual é o caminho para eu ter esse corpo mais resistente? Você já pensou nisso? Como será que a gente pode fazer com que o nosso corpo consiga resistir melhor aos esforços, ao trabalho que a gente faz? No final do dia, você tem chegado em casa assim, ou terminado o seu dia bem cansado? Então, significa que está te faltando melhorar a sua resistência, está faltando resistência para o seu corpo, para que ele possa aguentar melhor as suas tarefas diárias, tá? Então, olha só, a resistência, ela está condicionada a um melhor condicionamento físico, né? Então, melhorar a resistência não vai... O resultado maior que nós buscamos é melhorar o nosso condicionamento físico geral. Lembrando que o condicionamento físico ele vai incorporar o quê? A nossa flexibilidade, que tem a ver com a nossa amplitude de movimentos, tá? A nossa resistência, que é o que nós vamos tratar aqui, e também nós percebermos melhor as sensações do nosso corpo, tá? Então, se nós temos um condicionamento físico melhor, nós conseguimos entender melhor a comunicação interna do nosso corpo, né? Entendemos melhor essas sensações, tá? Quais são as práticas corporais que ajudam a melhorar o nosso condicionamento físico? Principalmente aquelas ligadas à flexibilidade e à resistência, ok? Então, falando, né, por que melhorar o nosso condicionamento físico? Principalmente para melhorar o desempenho nas atividades diárias. Então, a gente não fala em condicionamento físico pensando num atleta de alta performance, mas a gente fala em condicionamento físico para melhorar o nosso desempenho nas atividades diárias, para a gente chegar no final do dia e não estar tão cansado, né? Se nós recuperamos o nosso condicionamento, se nós melhoramos o nosso condicionamento físico, a nossa condição de flexibilidade e de resistência, nós vamos passar melhor o dia, fazer as atividades melhor e vamos chegar ao final do dia menos cansados, tá? Essa é a ideia de desenvolver o nosso condicionamento físico, ok? Então, quais são os conceitos agora? Vamos falar especificamente da resistência. O que é resistência? Então, eu busquei lá no dicionário online do Google. Antigamente, quando a gente precisava saber o significado de alguma coisa, a gente buscava um livro muito grosso, né? Abria aquele livrão que era o dicionário. Hoje a gente não precisa mais usar esse livro, a gente tem, né, os recursos online. Então eu fui lá no dicionário do Google, né, o dicionário online do Google, e procurei qual era o significado de resistência corporal. Então eu encontrei lá 2 pontos. 1, ação ou efeito de resistir, de não ceder, de não desistir, tá? Então resistência tem a ver com não desistir. O 2, capacidade de uma pessoa de resistir a esforços físicos prolongados. Então, veja bem, 2 aspectos aí com relação à resistência. Primeiro, o aspecto biológico, que é resistir a um esforço físico mais prolongado. Por exemplo, eu consegui correr ou mesmo fazer uma caminhada por 30, 40 minutos. Então, é um esforço físico mais prolongado. Então, se eu consigo, né, suportar esse esforço físico, né, significa que eu estou melhorando a minha resistência.
E o outro aspecto da resistência é não desistir. Então, por exemplo, se você começa um programa de exercício, de caminhada, que você vai caminhar todo dia 40 minutos, por exemplo, né, você manter esse exercício diário também é um aspecto de resistência, de não desistir da tua proposta de exercício físico, ok? Mais um conceito, né, relacionado agora também à questão corporal. Resistência muscular é a capacidade de executar atividades musculares por várias vezes em um determinado período sem perder a capacidade de execução. Então a resistência muscular, ela está relacionada a nós mantermos o exercício físico, a atividade física por mais tempo. Então vamos pensar junto comigo aqui. Se eu vou ficar mais tempo em exercício físico, significa o quê? Que eu tenho que diminuir um pouquinho a intensidade desse exercício físico. Eu não consigo correr 30 minutos na minha velocidade máxima, né? Na minha velocidade máxima, eu vou conseguir correr 10 segundos, tá? Mais do que isso eu não vou conseguir. Não vou conseguir manter essa velocidade. A energia dos meus músculos vai acabar e eu vou ter que acabar parando, tá? Mas se eu diminuo a intensidade, se eu corro numa velocidade menor, então eu vou conseguir manter esse exercício por mais tempo e vou conseguir completar os 30 minutos correndo, tá? Então a resistência é essa capacidade de nós mantermos o exercício físico por um tempo mais prolongado, certo? Entendendo melhor então, a resistência consiste na capacidade de manter o esforço físico, mesmo quando se está em exercício ou movimento por um longo tempo, né? O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a corrida de maratona. A maratona é uma corrida que leva 2 horas para que o corredor cumpra o percurso lá de 42 minutos. Então pense, você ficar 2 horas correndo, né, para você suportar esse volume todo de exercício físico, né, você tem que ter uma grande resistência, porque você vai ter que manter esse movimento da corrida por 2 horas, ok? Primeiro exercício nosso então, olha só. O significado de resistência corporal é a ação ou efeito de resistir, de não ceder nem desistir. O que é um corpo resistente? Ó, será que o nosso GIF aqui, ó, nosso elefantinho ali pulando corda, será que o corpo dele tem ali característica de um corpo resistente, né? Será que ele vai resistir ao exercício que ele está se propondo a fazer, né? Então eu pergunto para você, o que é um corpo resistente? Um tempinho aí para vocês responderem, logo a gente volta com uma sugestão de resposta para vocês.
então, você conseguiu aí identificar o que é um corpo resistente? Então eu vou colocar aqui um exemplo de resposta, tá? E você dá uma comparada aí com o que você escreveu. Então, um corpo resistente é aquele que consegue suportar exercícios físicos ou qualquer atividade em um tempo prolongado. Por exemplo, o nosso elefantinho aqui, né? Do nosso GIF. Parece que esse exercício ali não vai surtir muito efeito. Mas se ele prolongar esse exercício por um longo período de tempo, ele estará melhorando a sua resistência física, tá? E com certeza, melhorando a sua resistência física, ele também vai conseguir melhorar a qualidade do seu exercício físico, tá? Então, se hoje ele pula desse jeito, depois de bastante treino, com certeza ele vai conseguir fazer um salto um pouquinho melhor, tá? Então, os exercícios de resistência física, eles têm assim um impacto muito grande no nosso corpo, né? A forma como o nosso corpo recebe esse tipo de exercício é muito interessante. Olha só, vamos entender um pouquinho o que acontece no nosso corpo. Então, o corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que estão totalmente interligados, tá? Trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito de todo esse organismo. Quem está no comando de tudo isso? O nosso cérebro, tá? Então, quando nós começamos um exercício físico, tá? Os músculos que começam a se movimentar começam a mandar mensagens para o cérebro pedindo mais nutrientes. O que o nosso cérebro faz? Começa a mandar nutrientes para aqueles músculos, principalmente através do nosso sangue, né? Então, do sistema circulatório, esses nutrientes chegam lá no músculo e aquilo que está ali sendo produzido no músculo, né, de resíduo, também o sistema circulatório traz, né, para retirar do músculo, para não ficar causando dor, tá? Então, todo esse sistema funciona em conjunto, sob o comando do nosso cérebro, tá? Que para poder mandar esses nutrientes para o músculo, precisa alterar a frequência cardíaca, precisa alterar a nossa frequência respiratória. Por isso que quando a gente faz exercício, né, a gente sente o coração começar a bater mais rápido, a respiração começa a ficar mais forte, né? Então, tudo isso são reações naturais do nosso corpo ao exercício físico. Então, uma das formas de garantir, né, esse perfeito funcionamento de todos os órgãos, né, essa perfeita coordenação do cérebro, né, é uma prática regular de exercício físico. Porque quando a gente começa a praticar exercícios físicos e mantém uma rotina de exercício físico, o nosso corpo vai se acostumando com essa carga de trabalho, tá? E as coisas, né, toda essa comunicação, toda essa troca de informação, né, todas essas reações do nosso corpo começam a funcionar de maneira melhor. Você já ouviu dizer que se você deixar uma máquina muito tempo sem funcionar, ela estraga? Ela estraga de ficar parada, né? Você já ouviu isso? Então, o nosso corpo também funciona assim. Se nós não temos exercício físico, tá? Se nós não fazemos a nossa máquina humana funcionar, ela vai acabar ficando com alguns problemas, ela vai estragar por falta de exercício físico. Então, o exercício físico, ele serve para garantir esse funcionamento perfeito de todos os nossos órgãos, de todos esses sistemas, né? Veja então como é importante você ter uma rotina de exercício físico na sua vida, tá? Mesmo que seja uma simples caminhada, você já está estimulando a tua máquina a funcionar, tá? Junto com os exercícios, o que também é interessante nós termos? Uma alimentação adequada, tá? Sem muita gordura, né? Sem uma
a alimentação equilibrada, né? Com todos os nutrientes, tá? Hábitos saudáveis, né? Por exemplo, não desenvolver hábitos que possam causar algo mal para o meu corpo, né? Essas são, né, as questões básicas, né? Exercício, alimentação saudável e hábitos saudáveis também, ok? Então esse é o que o seu corpo precisa para funcionar, para ser uma máquina perfeita, tá bom? Quando a gente faz exercício, a gente treina os nossos músculos, tá? Os músculos treinados, eles não se cansam tão rapidamente quanto um músculo destreinado, tá? Então, músculos treinados resistem melhor ao exercício, tá? Uma boa rotina de exercício vai melhorar a tua saúde geral, tá? E você vai poder continuar mantendo esses exercícios. No começo, talvez você tenha dor, seja difícil, você não consiga, por exemplo, fazer 30 minutos de exercício, mas você deve começar. A partir do momento que você começar e você não desistir, você resistir aos exercícios, você vai ver que o teu corpo vai começar a responder melhor a esses exercícios, tá? O treinamento de resistência, ele vai reforçar, ele vai fortificar os teus músculos. Fortificando os teus músculos, você vai ter uma estabilidade melhor do teu esqueleto. Se você tem uma estabilidade melhor do teu esqueleto, você melhora a sua postura, o seu equilíbrio e você fortalece os tendões do seu corpo. Ou seja, se você pratica exercício, vai ser mais difícil de você se machucar, de você ter uma lesão, por exemplo, quando você levanta de manhã da cama. Tem gente que consegue, né, às vezes ter uma lesão quando levantou da cama. Se você já tem uma rotina de exercícios incorporado, né, ao teu dia a dia, esse tipo de lesão provavelmente não vai acontecer com você, porque você tem músculos mais fortes, mais treinados, um esqueleto mais estabilizado, tá? E não tão propenso a esse tipo de lesão. Ok, pessoal? Segundo exercício, olha que o nosso ritmo de pular corda já mudou aqui no nosso GIF, né? Então, o nosso elefantinho estava bem devagar, agora, olha, como ele foi desenvolvendo uma rotina de exercícios, né? Já mudou o ritmo de exercício do nosso GIF. Então, olha só. Segundo exercício, então, práticas corporais que ajudam a melhorar o condicionamento, a flexibilidade e a resistência. Que benefícios podemos alcançar com uma rotina de treinamento de resistência? Olha, eu acabei de falar vários desses benefícios aqui. Então, se você prestou atenção, você vai conseguir fazer o nosso exercício. A gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Vocês conseguiram identificar, então, que benefícios podemos alcançar com uma rotina de treinamento de resistência? Vamos ver se a minha resposta aqui está parecida com a sua, tá? Confere aí. Olha lá. Eu vou melhorar o nosso condicionamento físico geral, a nossa capacidade de execução das atividades cotidianas, não vou ficar tão cansado ao final do dia. Vou melhorar a estabilidade dos meus ossos, do meu esqueleto, porque os meus músculos estarão mais fortes e vão garantir essa estabilidade, tá? Com isso eu melhoro o meu equilíbrio e também diminuo as tensões nos tendões, tá? Então, um corpo treinado é uma máquina melhor, que vai funcionar melhor e não vai se machucar tanto. Beleza? Revisando então tudo isso que a gente falou sobre resistência, e eu espero que esse vídeo aí tenha te incentivado a começar a sua rotina de exercícios de resistência, hein? Eu espero que isso aconteça. Então, resistência é a capacidade de uma pessoa de resistir a esforços físicos por um período de tempo mais prolongado, tá? Então, quando esse exercício físico se prolonga, nós precisamos de uma resistência muscular maior para suportar o exercício. Lembrando que com isso o que acontece? Eu acabo diminuindo a intensidade, eu não vou fazer com a mesma velocidade, eu vou diminuir a velocidade porque eu estou aumentando o tempo, aumentando o volume do exercício, tá? E o treinamento em resistência tem por finalidade desenvolver a resistência muscular, ampliando a capacidade de realização do esforço físico. Então, conforme eu treino, eu vou ampliando essa minha capacidade de resistir ao esforço físico. Então, se eu comecei correndo 20 minutos, conforme eu for treinando, eu vou poder ampliar esses 20 minutos para 30 minutos. Conforme eu for treinando, eu vou poder ampliar os 30 minutos para 40 minutos. Então, eu não vou começar correndo 40 minutos, eu vou começar correndo 20 ou 15. E conforme eu for treinando, eu vou aumentando, né, o tempo de exercício físico. Então, com isso, eu vou melhorando a minha resistência, tá? Espero, então, que vocês tenham entendido esse princípio da resistência muscular. Até breve, pessoal!